Esta é a sede do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Esse é o auditório Vladimir Herzog. O nome do auditório é homenagem ao jornalista que foi preso e assassinado durante o período da ditadura militar. Hoje é 23 de setembro de 2010. Estamos a 10 dias da eleição que vai escolher o novo presidente do Brasil. A manifestação, que deverá começar daqui a 1 hora, é em protesto à forma unilateral com que alguns veículos de comunicação estão fazendo a cobertura nesse período de eleições. Durante debates com jornalistas, professores, universidades, pessoas ligadas a veículos de comunicação como eu, a gente vem sentindo um desequilíbrio na cobertura dos grandes veículos de comunicação comercial e operacional. Esses veículos têm feito uma cobertura enviesada e uma cobertura que tem tido um direcionamento político. O corredor de entrada do Sindicato dos Jornalistas, muita gente ficou para fora, porque o auditório Vladimir Herzog está lotado. Alguns veículos da chamada grande imprensa atacaram essa iniciativa de maneira caluniosa e agressiva. Afirmaram que este era um protesto chapa branca. Diante dessas distorções, que mais uma vez mancham a história da imprensa brasileira, é preciso muita calma e serenidade. Nós não vamos fazer o jogo daqueles que querem tumultuar as eleições, que querem deslegitimar o voto popular, que querem usar as imagens da mídia na campanha de um determinado candidato. Não vamos fazer isso. Essa eleição define o futuro do país e deveria ser pautado pelo debate dos grandes temas nacionais, pela busca de solução dos graves problemas sociais. Este não é um momento de baixarias e extremismos. Para evitar manipulações, alguns esclarecimentos são necessários. 1. A proposta de fazer o ato no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo foi uma razão simbólica. Nesse auditório que homenageia o jornalista Vladimir Herzog, que lutou contra a censura e foi assassinado pela ditadura militar. Nesse auditório, aqui hoje, estão muitos que sempre lutaram pela verdadeira liberdade de expressão, enquanto alguns veículos da chamada grande imprensa clamavam pelo golpe militar, apoiavam a ditadura que torturou, matou, perseguiu e censurou jornalistas e patriotas e criavam seus impérios durante o regime militar. Os inimigos da democracia não estão no auditório Vladimir Herzog. Aqui cabe um elogio especial e um agradecimento à diretoria do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que com coragem procura manter esse local como um espaço democrático dos que lutam pela verdadeira liberdade de expressão no Brasil. Os nossos agradecimentos. O ato, como já foi dito e repetido, mas infelizmente não foi registrado por certos veículos e colunistas, foi proposto e organizado pelo Centro de Estudos Barão de Pararé, entidade criada em maio passado, que reúne em sua direção ampla e plural jornalistas, blogueiros, acadêmicos, veículos progressistas e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação. Antes mesmo do presidente Lula, no seu legítimo direito, criticar a imprensa partidarizada nos comícios de Juiz de Fora e Campinas, esse protesto contra o golpismo midiático já estava marcado. Afirmar o contrário, insinuando que esse ato foi orquestrado, é um puro engodo. Tentar atacar um protesto dos que discordam da cobertura da imprensa é tentar, isso sim, censurar e negar
direito à livre manifestação. Mas não aceitam críticas, os que se acham acima do Estado de Direito e da democracia. 3. Essa visão autoritária, contrária aos próprios princípios liberais, fica explícito quando se tenta desqualificar a participação nesse ato das centrais sindicais e dos movimentos sociais, acusando-os de serem ligados ao governo. Ou será que alguns estão com saudades do tempo da ditadura militar, quando os lutadores sociais eram perseguidos e proibidos de se manifestar? Nada mais justo que o movimento sindical critique os setores golpistas e impopulares desta velha mídia. Ou será que alguns veículos de comunicação e até candidatos que repetem o surrado bordão da República Sindical querem o retorno da chamada dita branda, com censura, mortos e desaparecidos? O movimento social brasileiro sabe que a democracia é vital para o avanço de suas lutas e para a conquista dos seus direitos. Por isso ele está aqui. Por isso o movimento social brasileiro está aqui. Ele não se intimida mais diante do terrorismo midiático. É um absurdo total afirmar que esse ato é contra a imprensa. Chega a ser risível. Que esse ato visa silenciar as denúncias de irregularidade dos governos. Só os ingênuos acreditam nessas mentiras. Muitos de nós somos jornalistas e sempre lutamos contra qualquer tipo de censura, seja do Estado ou dos donos da mídia. Sempre defendemos uma imprensa livre, inclusive da truculência de certos chefes de redação. Quem defende golpes e ditaduras, até os dias de hoje, são alguns empresários retrógrados do setor. Quem demite, persegue, censura jornalistas, são os mesmos que agora se dizem defensores da liberdade de imprensa. Somos contra qualquer tipo de corrupção, porque oneros cidadãos, e exigimos apuração rigorosa e punição exemplar dos corruptos e dos empresários corruptores. Mas não somos ingênuos para aceitar um falso moralismo, tipo o denista, que é unilateral no denuncismo e trata os amigos da mídia como santos, que descontextualiza as denúncias, que destrói reputações, que desrespeita a própria Constituição ao insistir na presunção da culpa. Não é só o filho da ex-ministra que está sob suspeição. Outros filhos e filhas, como provou a revista Carta Capital, também mereceriam uma apuração rigorosa e uma cobertura isenta da lei. Nesse ato, não queremos apenas desmascarar o golpismo midiático, o jogo sujo e pesado de um setor da imprensa brasileira. Queremos também contribuir na luta pela democracia. E essa passa, mais do que nunca, pela democratização dos meios de comunicação. Não dá mais para aceitar uma mídia altamente concentrada e perigosamente manipuladora. Ela coloca em risco a democracia. Vários países, até os Estados Unidos, adotam medidas para o setor. Não propomos um controle da mídia, termo que já foi estigmatizado pelos impérios midiáticos, mas sim que a sociedade brasileira possa participar democraticamente da construção de uma nova comunicação, mais democrática e pluralista. Nesse sentido, esse ato propõe algumas ações concretas. 1. Desencadear de imediato uma campanha de solidariedade à revista Carta Capital. Solicitar
através de pedidos individuais e pedidos coletivos de entidades, que a vice-procuradora regional eleitoral, doutora Sandra Cudô, peça a abertura dos contratos e das contas de publicidade uma operação de ficha limpa na mídia brasileira. No erário público, temos certeza que essas empresas monopolistas não farão qualquer objeção a um pedido da senhora, da doutora, Sandra Cudô. Deflagrar de imediato uma campanha em apoio à banda larga. Muitas pessoas estão acompanhando lá da calçada, do outro lado. Só a pressão social planejada e intensa poderá garantir a universalização desse direito humano. Penúltimo, apoiar a proposta do jurista Fábio Conder Comparato, encampado pelas entidades do setor e pelas centrais sindicais, no ingresso de uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, por omissão do Parlamento na regulamentação dos artigos da Constituição que versam sobre comunicação, como o que proíbe o monopólio no setor e o que estimula a produção independente regional, deixem de ser letra morta e sejam colocados em prática. Este é um dos caminhos para democratizar a comunicação brasileira.